governo, Clarissa, de quem é a culpa por essa derrota? Eles estão vendo como uma derrota, como todo mundo está vendo também? E de quem é a culpa? Bom dia para você, Elisa. Bom dia para Débora, bom dia para Bel, para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. Elisa, na avaliação do governo federal, a culpa por essa derrota no Congresso Nacional é sim uma derrota importante no Congresso Nacional. Ela é de 3 pessoas ou elementos aí diferentes. Primeiro deles, o Centrão, a ala alinhada à oposição, mais especificamente, então aquele Centrão que quer de fato romper com o governo do presidente Lula, da oposição, naturalmente, e de Tarcísio de Freitas, em quem eles estão tentando personificar muito dessa derrota. Por quê? Porque o motivo por trás disso na avaliação do governo federal é um só: eleição presidencial do ano que vem. Então, o que a gente viu acontecer na Câmara dos Deputados ontem é um reflexo de uma união dessas forças políticas na avaliação do Palácio do Planalto, com o objetivo de desgastar o presidente Lula, de impor ao presidente Lula um peso muito maior da dificuldade de equilibrar as contas públicas, olhando para o impacto que isso pode ter em termos de popularidade, em termos de votação. Por que eu digo isso, Elisa? A gente está falando aqui de algo que vai muito além da simples defesa de que o Brasil não deveria aumentar impostos, não deveria cobrar mais impostos. É de muito mais do que isso que a gente está falando. Porque é isso que eles estão dizendo, a oposição, né? O Brasil não aguenta mais pagar impostos, ponto. Mas não fica nessa superfície, Clarissa? Esse é o discurso, inclusive verbalizado pelo próprio Tarcísio de Freitas, na conversa que ele teve com o nosso Caio Junqueira. O que fica muito evidente, Elisa, é que a oposição e esses setores alinhados à oposição, com a figura de Tarcísio de Freitas como um líder de articulação importante, potencial candidato à presidência da República, forçam o governo federal a tomar decisões duras. É muito provável que, para sanar esse buraco nas contas públicas que eles não conseguiram preencher, o governo federal e o presidente Lula precisem fazer o quê? Tomar medidas impopulares, que eles vinham tentando evitar. Vamos lembrar, essa MP nasceu para substituir aquele aumentão do IOF, uma medida que é profundamente impopular para o presidente Lula. Foi uma explosão no dia, né? E que naturalmente vai gerar muita repercussão. Qual é a saída agora? Lula pode aumentar o IOF, ou então pode tentar adotar uma série de medidas pontuais por meio de resolução, por meio de decreto, mas todas elas colocam a digital do presidente Lula na decisão. Não é algo colegiado, tomado pelo Congresso Nacional em conjunto e partilhado com o Centrão, com setores da oposição, mesmo que algumas alas fiquem mais insatisfeitas. Não é disso que a gente está falando. Não tem mais uma decisão conjunta. Agora é ali, carimbinho do presidente Lula na decisão que vier a ser tomada, que pode ser corte orçamentário, ou seja, alguma área vai sofrer impacto, pode ser, por exemplo, aumento de impostos, de outras alíquotas, pode ser IOF, pode ser IPI. Os próprios integrantes do governo federal levantaram já essa possibilidade ontem. Podem ser tomadas medidas por decreto, medidas por resolução, medidas por portaria, todas essas responsabilidade do governo do presidente Lula. Então, o que o governo enxerga? Vê um jogo eleitoral. Um movimento da oposição com a liderança de Tarcísio de Freitas na visão do Palácio do Planalto para desgastar Lula, dificultar o empenho do governo federal de ter mais programas, mais projetos, mais medidas populares de olho na eleição do ano que vem, porque enforca todo o orçamento federal para o ano que vem. Então, de fato, quando a gente olha da ótica eleitoral, é um movimento que acaba complicando a situação de Lula, que está vindo aí numa onda muito positiva no decorrer das últimas semanas, conseguindo muitas conquistas importantes, inclusive, por exemplo, aquele projeto da isenção no imposto de renda. Agora, além de canetadas que o presidente Lula pode vir a dar agora para tentar resolver esse problema, a gente vai ter que observar qual vai ser o movimento via Congresso Nacional também, porque o projeto do imposto de renda está lá no Senado, né, Elisa? O relator é Renan Calheiros, aliado de primeira hora do Palácio do Planalto. Ele pode eventualmente incluir ali
um jabuti, né, como a gente chama no jargão. Pode colocar talvez até a taxação daqueles títulos agrícolas que o agronegócio estava incomodado com a inclusão nessa medida provisória de cobranças de impostos em cima desse tipo de título. Então, tem muitas possibilidades para o governo federal neste momento. Inclusive, cortar a emenda de parlamentar, mas eu acho que isso aí fica na ameaça, porque também isso impacta em apoio do governo federal. Então, assim, criou-se uma bela saia justa para o presidente Lula. A oposição e os setores do Centrão alinhados à oposição conseguiram... segundo o Palácio do Planalto, com Tarcísio de Freitas, eu digo segundo o Planalto porque Tarcísio nega, mas o que circulou nos bastidores é que ele teria ajudado, sim, a fazer essa articulação. Conseguiram fazer Lula vestir uma saia bem apertada e ele vai ter que resolver se ele consegue trocar esse figurino para a eleição do ano que vem. A que custo? A gente vai ter que esperar para ver, mas... eu não contaria com a persistência desse rombo nas contas públicas. O governo vai encontrar uma solução. A questão é que a solução pode ser amarga. O remédio é capaz de ser bem amargo e ter um impacto de popularidade. Então, é aquela coisa, o jogo eleitoral pode sim estar ali e o Centrão deu o seu recado. Essa ala do Centrão que contrária ao governo do presidente Lula, que está querendo a ruptura com o Palácio do Planalto, deu a sua mensagem. Lula não tinha dito agora, esses dias, eu não vou ficar rastejando para ninguém, quem quiser estar comigo, fica comigo. Pois o Centrão falou, olha, mesmo que parte da nossa turma esteja aí com você, olha só o que a gente é capaz de fazer, mesmo só com uma parte do apoio desses partidos do Centrão, Elisa. Olha,